Capítulo 1176. Diante do abraço do anjo, Colin Iliad não ficou surpreso. Ele aceitou tudo com uma expressão calma, como se já estivesse preparado. O ritual começou. Deu um passo à frente, pegou a poção do cavaleiro prateado e derramou-a na boca. Sem emitir nenhum som, o corpo deste caçador de demônios inchou, transformando-se em um gigante azul acinzentado com veias preto-azuladas cobrindo-o. Ele tinha vários metros de altura, com rachaduras pretas na testa. Cada centímetro deste gigante continha o poder indescritível do mistério e do terror. Além de sua cabeça, que ainda mantinha a aparência humana, o resto de seu corpo era semelhante a uma criatura mítica que exercia uma estranha influência mental. No segundo seguinte, o crânio subjacente à cabeça de Colin Iliad pareceu amolecer à medida que afundava para dentro. Com a rachadura negra como núcleo, sua cabeça se contorceu lentamente, como se estivesse formando um vórtice nebuloso. Tamanha dor fez com que o chefe da Cidade de Prata, que havia matado muitas criaturas poderosas, fosse incapaz de se conter. Ele soltou uma série de gritos que poderiam separar as mentes das criaturas comuns. Se não fosse pelo fato de Colin Iliad já ter evacuado os membros da torre com antecedência, deixando para trás apenas White Shirmon, de nível semideus, para vigiá-lo e evitar que qualquer acidente acontecesse, muitos Beyonders definitivamente teriam perdido o controle. Os restos mortais das 6 poderosas criaturas vivas que estavam situadas em locais diferentes flutuaram sob o poder invisível do ritual, circulando o mutante Colin Iliad, usando algum tipo de conexão misteriosa para despertar algumas das memórias deste inigualável caçador de demônios. Era a experiência de caçar demônios. Foi ele que terminou dolorosamente o ataque do ex-chefe com as próprias mãos. Sua vida era derrotar monstros poderosos repetidas vezes. Estas manifestações pareciam pinturas num altar. Às vezes, seriam integradas a Colin Iliad, e às vezes seriam extraídas dele, ajudando-o a se definir. Ele manteve um certo nível de clareza durante as dores e mudanças extremas. Só neste momento Colin Iliad finalmente entendeu a essência do ritual. Como um sequência 4, caçador de demônios, a caça de cada criatura poderosa era uma batalha de intensa catarse mental. Isso deixou uma impressão profunda em sua vida. Com essas poderosas impressões mentais, ele conseguiu se localizar após consumir a poção, e não se perder na dor e na loucura. Isso fez com que Colin Iliad se lembrasse de um termo registrado em alguns livros da Cidade de Prata, âncora. Na sequência 3, ele era considerado uma divindade em certo sentido. Podia responder às orações dentro de um determinado território, por isso era necessária uma âncora. Como este não era o nível de um anjo, uma âncora não precisava necessariamente ser um crente. Poderia ser substituído por outras coisas, como as marcas claras na vida de alguém que tinham significado no misticismo. Nas memórias que foram despertadas, Colin Iliad lentamente recuperou a autoconsciência. Ele sentiu seu corpo novamente e compreendeu suas mudanças. Logo depois disso, uma camada de asas formada por luz ilusória se estendeu por trás dele. Elas se fundiram com as pinturas circundantes à medida que se encolhiam constantemente para dentro. A superfície do corpo de Colin Iliad desmoronou em uma armadura prateada que era firme e bonita, mas não possuía nenhum peso. Depois que o caçador de demônios avançasse para um cavaleiro prateado, devido à diferença na bênção da divindade, haveria diferenças mínimas entre os cavaleiros prateados. Anteriormente, o líder dos perseguidores da corte do rei, Lightcooler Murskogan, havia recebido bênçãos do rei gigante. Portanto, os vários aspectos do domínio do cavaleiro prateado eram muito mais fortes. Por outro lado,
Colin Iliad poderia ocasionalmente fazer seu corpo condensar uma rapieira prateada que poderia se teletransportar. Durante o combate, apareceria aleatoriamente durante um ataque, com tendências benéficas, provocando mudanças imprevisíveis. Além disso, ele também poderia obter uma certa peculiaridade ao usar a liquefação de mercúrio. Quando a armadura prateada finalmente tomou forma, Colin Iliad completou seu avanço. Além de não ter um olho vertical na cabeça, ele era equivalente a uma criatura mítica. Nesse momento, ele ergueu a mão direita e acenou para o lado. Em uma pequena colina fora da Cidade de Prata, um raio prateado irrompeu do nada. Destruiu tudo ao seu redor, dividindo a pequena colina em duas metades. Reticências. Durante o avanço de Colin Iliad para Cavaleiro Prateado, Derek Berg completou o ritual de outorga e obteve um pequeno tubo de metal. Aproveitando a oportunidade do chefe da Cidade de Prata criar anormalidades e desviar a maior parte da atenção, Klein de repente estendeu a mão enquanto estava no antigo palácio acima da névoa cinza. Ele convocou uma bala e o sentença de morte do vazio histórico. Logo depois disso, fez uma adivinhação com antecedência, confirmando que não havia nenhum sinal dos parasitas de Amon ao redor do jovem sol. Sem qualquer hesitação, abriu o cilindro do revólver e enfiou nele a bala. Pá! Com um aperto de mão direita, fechou o cilindro e usou a conexão mística para mirar no local onde havia morrido. Bang! Ele calmamente puxou o gatilho e disparou a única bala. Ao mesmo tempo, aproveitando esse efeito Beyonder, desejou que os poderes do castelo de Sefira se mobilizassem. A névoa cinza ferveu mais uma vez, incluindo o espaço ao redor. Uma energia majestosa, mas ligeiramente escura, surgiu como um maremoto, envolvendo a bala, passando pela abertura e disparando em direção ao mundo real. A luz no castelo de Sefira diminuiu repentinamente. Suprimindo seu medo e horror, Klein usou a projeção histórica do sentença de morte para simular a sensação de uma descida repentina. Ele saltou em direção à estrela carmesim que representava o sol e saltou em direção ao minúsculo tubo de seu sangue. Nas charnecas áridas de Chernobyl, todos os Amons usando chapéus pontudos ergueram suas cabeças e olharam para os relâmpagos que cruzavam o céu. Eles olharam para uma faixa profunda e silenciosa que nem mesmo o relâmpago conseguia iluminar. Os Amons cutucaram seus monóculos e, após um momento de silêncio, riram. Ele não parece alguém que possa encontrar tal solução. Palês? Ele se juntou a esta organização com o codinome Clube de Tarô? Reticências. Na casa dos Berg, na Cidade de Prata. A escuridão na frente de Derek de repente ficou ainda mais escura, como se as velas da sala tivessem sido reduzidas a cinzas. Para os moradores da Cidade de Prata, isso não era bom. Os olhos de Derek imediatamente se iluminaram com a luz do sol. Naquele momento, pedaços de luz irromperam da escuridão profunda como vermes transparentes e contorcidos. O tubo de metal que Derek recebeu quebrou automaticamente quando sangue vermelho fresco flutuou para fora dele e ficou suspenso no ar. Não se espalhou, mas sim se fundiu com os fragmentos de luz. Em apenas 2 ou 3 segundos, esses fragmentos de luz se condensaram em um só, formando uma enorme bola de luz. A bola esférica de luz se esticou e mudou, formando rapidamente uma figura. A figura tinha um contorno profundo e uma expressão fria. Ele usava uma meia cartola de seda e um casaco preto enquanto segurava um revólver preto. Não era outro senão German Sparrow. Tendo enganado com sucesso as leis do misticismo, Klein usou a ajuda de seu sangue antigo para completar sua ressurreição. Sem precisar de apresentações, Derek já havia reconhecido o visitante através de seu temperamento especial.
Depois de ficar atordoado por um momento, ele instintivamente revelou um sorriso incontrolável. Senhor Mundo? Klein levantou ligeiramente a cabeça e olhou para o jovem sol, que parecia ter ficado mais alto. Ele inconscientemente estendeu a mão e pressionou sua cartola. Ele então assentiu gentilmente e disse: estarei na terra abandonada dos deuses durante este período de tempo. No entanto, tenho que sair agora. Não posso atrair Amon para a Cidade de Prata. Se houver uma chance no futuro, cooperarei com você. Tendo entendido o que o Senhor Mundo quis dizer, Derek assentiu pesadamente e disse: tudo bem. Assim que Klein levantou a mão direita e estava prestes a estalar os dedos para sair com o salto flamejante, Derek olhou para ele e de repente apontou para o armário de armazenamento na sala. Senhor Mundo, você precisa levar alguma comida com você? Existem cogumelos que podem produzir leite. Klein se controlou, não deixando os cantos da boca se contorcerem. Ele manteve sua atitude fria e disse: eu não bebo leite. Assim que terminou de falar, estalou os dedos, fazendo com que uma chama escarlate saísse de seu bolso, envolvendo-o como água. O fogo se dissipou rapidamente como estrelas cadentes e a figura de Klein desapareceu do quarto de Derek Berg. Fora da Cidade de Prata, em uma floresta deformada, as chamas brilhavam continuamente, estendendo-se até as charnecas que levavam ao norte. Depois que ele realmente deixou a Cidade de Prata, Klein desacelerou seus passos e convocou uma lanterna do vazio histórico. Ele esperava há muito tempo que o processo de ressurreição ocorresse tão bem. Afinal, uma vez que ele encontrasse a solução correta, não havia como Amon impedi-lo. Na Cidade de Prata, Amon tinha apenas alguns avatares no nível de sequência 4 ou 3, então Klein poderia usar sua visão verdadeira para localizá-los e eliminá-los antes. E se pudessem formar um avatar no nível da sequência 2, Klein, que havia ganhado o controle inicial do castelo de Sefira, poderia despertar poderes com o poder de um anjo, permitindo-lhe lutar facilmente contra tal avatar enquanto estivesse acima da névoa cinza, e permaneceria invencível, já que não poderia ser atacado. Ele tinha confiança para derrotar seu oponente. Se Amon movesse seu verdadeiro corpo para a Cidade de Prata, então Klein poderia escolher reviver em seu local original. Claro, Amon poderia criar um avatar que estivesse quase na sequência 1 e enviar outro para a Cidade de Prata. Porém, sob a premissa da conservação das características de Beyonder, quantos avatares poderia criar? Não mais que 2. Quanto a Klein, poderia dividir o sangue restante em múltiplas porções. Ele poderia usar o ritual de outorga para enviá-los ao Senhor Enforcado, a Madame Eremita e ao Estrela Leonard. Havia muitos locais onde poderia reviver, então não havia como Amon poder proteger todos eles. Este foi um plano direto baseado em seu próprio nível, poderes Beyonder e a habilidade especial do Castelo de Sefira. Antes de tentar se recuperar, Klein já tinha certeza do resultado. A única coisa que o preocupava era que o engano fosse detectado por Amon com antecedência, permitindo que interferisse em tempo hábil, fazendo com que seu local de reaparecimento mudasse. Felizmente, sua adivinhação confirmou que o nível de perigo não era alto. Esta foi uma das razões pelas quais se atreveu a tentar. Ufa, eu realmente escapei de Amon. Enquanto avançava em meio à fraca luz amarela, Klein sentiu a presença de seu corpo e soltou um suspiro de alívio. Claro, sabia muito bem que enfrentaria a perseguição incansável do corpo principal de Amon e de vários avatares. Ponto.